noite, Brasil, você que acompanha a programação da Rede Brasil de Televisão e todo domingo aqui no nosso programa Papo Reto Sem Mimimi. A cada semana vamos avançando, ganhando mais audiência, o programa que chega em todos os estados da federação, chega em Brasília e a audiência justamente é o resultado da capacidade dos convidados que nós acabamos trazendo ao nosso programa. E, gente, nesse momento, momento ainda da pandemia, onde se fala tudo em relação ao Covid-19, há uma preocupação muito grande também no nosso Brasil com a economia, como é que o país vai ser nessa arrancada pós-pandemia em relação à economia. E não tem jeito. Tudo que você discutir acaba voltando para uma discussão que também está se fazendo nesse momento, que é da reforma tributária. Depois de muitos e muitos anos, com o que se chama de um verdadeiro pandemônio tributário, nós temos propostas que estão colocadas aí, apresentadas no Congresso Nacional. Tem uma proposta de emenda constitucional de número 45, que ela foi apresentada na Câmara dos Deputados. Tem uma proposta de emenda constitucional de número 110, que foi apresentada pelos senadores. Nós temos uma proposta que o governo mandou, um pouco menor, não é a de alteração constitucional, mas nosso programa é para isso mesmo, para as pessoas entenderem, multiplicarem, fazerem opinião nesse momento, e por isso que eu estou trazendo hoje duas pessoas que, primeiro, eu tenho uma consideração pessoal enorme, e segundo, uma admiração profissional sem tamanho. Eu estou trazendo no programa para falar sobre reforma tributária, os impactos, a proposta. Eles têm uma proposta que acabou nascendo, chamada Simplifica Já, que eu abracei essa proposta, mas eles são as cabeças que fizeram acontecer. Eu estou trazendo com muita satisfação o doutor Alan Henares, que é o presidente da Associação de Advogados Tributaristas do Brasil. E o meu amigo de muitos anos, o João Diniz, que é o presidente da Confederação Brasileira das Empresas do Setor de Serviços, a SEBRAS. Boa noite aos dois. E eu iniciaria. Doutor Alan, o senhor que conduz com maestria profissionais, operadores do direito, que trabalham nesse ramo tributário com toda a sua experiência. Qual é a luz que o senhor vê no fim desse túnel aí? Qual é o caminho que o Congresso Representante do Povo deve adotar nesse momento? E os consumidores brasileiros, os pagadores de tributos aí, de impostos, o que eles podem esperar dessas reformas e o que o senhor está tendo como visão para transmitir aos congressistas, para a população, para a imprensa especializada nesse momento? É uma satisfação, senador, estar aqui, uma honra no seu programa, com o seu público, podendo falar sobre um tema tão interessante. Principalmente, senador, nesse momento o Brasil vive um momento único e triste, com 15 milhões de desempregados, numa avalanche enorme de chefes de família passando problemas com empregabilidade, e não me parece possível que nós tenhamos que fazer uma reforma tributária sem falar também da desoneração de alguma parcela que seja da folha de salários. O sistema tributário nosso, ele não é um sistema ruim, ele pode ser e deve ser aprimorado. O que nós não podemos fazer, e isso não sou eu quem diz, nós temos diversos juristas, professores, estudiosos do sistema tributário que dizem que o sistema tributário, quando vai ser reformado, ele deve sofrer reformas inteligentes, deve pensar também na melhoria e, eventualmente, até numa certa desoneração, mas, por outro lado,
tem que ser feita uma reforma parcimoniosa. Nós não podemos, aqui usando, né, a expressão que um amigo esses dias me disse, né, não podemos dar um cavalo de pau no sistema tributário nacional. É preciso melhorar. E as nossas leis tributárias constitucionais, elas não são ruins. O que nós precisamos é melhorar a legislação infraconstitucional e, sim, criar um sistema que tenha condições de ser mais ágil, um sistema que tenha menos obrigações acessórias, um sistema que penalize menos o contribuinte, que todos os produtos que ele consome tenham impostos embutidos, um sistema que possibilite a ausência de guerra fiscal, porque hoje nós temos um ICMS, né, com tributação tanto na origem quanto no destino, uma tributação híbrida e benefícios fiscais que, apesar de serem bons para determinados estados, também geram guerra fiscal. E agora nós vimos, né, surgir essa nova projeto de lei 3887 com uma CBS que substituirá o PIS e a COFINS, se for aprovado assim, e que onera muito o setor de serviços, né? E nós estamos falando de saúde, educação, nós estamos falando de setores extremamente importantes para as famílias que estão desempregadas e que, ao invés de terem uma tributação menor sobre a folha de salários para melhorar o nível de desemprego, para melhorar a informalidade, além disso, não vir nos projetos até agora bem estabelecidos, né, principalmente na PEC 45 e na PEC 110, isso não foi tratado de maneira direta, ainda vão sofrer mais com uma nova PIS e COFINS que tributem a sua saúde, que tributem a sua educação. Eu acho muito difícil nós tratarmos do tema de reforma tributária sem pensarmos na justiça fiscal. E justiça fiscal está ligado a criar mecanismos de tributação que aqueles que ganham mais, aqueles que oferem maiores rendimentos, possam pagar mais. Da maneira como nós temos hoje o sistema, nós temos um sistema regressivo. Aquele que ganha pouco paga tributo no pãozinho, paga tributo no leite, paga tributo no seu carro, mesmo que seja popular, e proporcionalmente paga menos do que aquele que ganha mais. Então o sistema precisa sim ser melhorado, mas precisa ser melhorado com inteligência. Se nós formos pensar hoje na modificação do nosso sistema, senador, com a alteração de 2 dispositivos da lei e não da Constituição, da Lei 8.212, que trata da relação da folha de salários e dos pagamentos dos empregadores aos empregados, nós conseguimos melhorar barbaramente, diminuir a tributação, racionalizar a tributação da folha e sem o grande medo que se fala a todo momento. Qual é o grande medo? Eu não posso ter renúncia de receita. Eu, governo, fiz uma reforma da Previdência, não posso ter renúncia de receita. Nós entendemos, a renúncia de receita é importante e o que nós estamos, principalmente no subsídio que a ABAT vem dando ao Simplifica Já nesse aspecto da tributação da folha de salários, é buscar e encontrar efetivamente alternativas que permitam desonerar a folha por um lado, mas sem perder a arrecadação por outro. João Diniz, meu amigo, que eu vejo o tempo todo na mídia, nas lives, nos debates lá em Brasília, e que está representando nesse momento, essa luta toda, o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, é o setor que mais entrega para o país, mais 60% do produto interno bruto brasileiro. Agora, João, a dona Maria, o seu José, que estão em casa agora no domingo assistindo a gente, a grande preocupação deles, será que eu vou pagar mais imposto? E aquela coisa, né? Eu estou vendo vocês fazerem uma luta muito grande dizendo, não dá, vão acabar com o setor de serviços no Brasil. Eu vi o doutor Ali falando de uma frase de um amigo, não dá para dar um cavalo de pau com a reforma tributária, não dá para dar um cavalo de pau com um navio, né? Porque dar um cavalo de pau com um navio, muitas vezes, algumas ideias que acabam matando a galinha dos ovos de ouro. Explica para as pessoas essa situação do que é serviço no Brasil, porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Ah, mas eu não contrato nada de serviço, Explica para o povo o que é serviços, a grandeza do que é e o que pode acontecer se nós errarmos a mão na reforma tributária. Senador, obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Boa noite. Boa noite ao meu amigo Halle Hanares, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista.
Em nome da Sebrae, representamos 8 milhões de emprego no Brasil, nós saudamos o senador, um parceiro nosso e que pensa grande, pensa como o Brasil. Respondendo à sua pergunta, senador, o que falar sobre a Dona Maria, o seu José em casa? Serviços, a partir do momento que a Dona Maria e o seu José pegam um ônibus, pegam um metrô, ele está pagando serviços. A partir do momento que a Dona Maria e o que pega todo dia, a partir do momento que a Dona Maria e o seu José está botando o filho numa creche, a crechezinha pequena do lado, ele está consumindo serviços também. A partir do momento que a Dona Maria e o seu José coloca algum tipo de serviço, algum tipo de aplicativo, pega um Uber ou pede algum tipo de comida que está cada vez mais popular no seu celular, está pagando serviços também. Então, serviços representa 2/3 da economia. Né? É o setor que, segundo o ministro Guedes, emprega mais de 70% da economia. Então, estamos falando de empregos. Serviço representa empregos. É o principal empregador. A esmagadora maioria das pessoas são contratadas prestando serviços. Além de consumir, trabalham nesse sentido. Então, a Sebrae está muito preocupada em razão das PECs que estão apresentadas, a 45, onde se fala em aumento onde se fala em 30% de uma contribuição para o setor de serviços, que vai fatalmente significar o desemprego, conforme o senador falou, vai estar matando a galinha de ovos de ouro, que vai ser obrigado a onerar os preços, porque não tem as margens do setor de serviços, são baixas, nós ganhamos na quantidade. Se passar isso aí, João, o povo vai pagar mais, ou não vai ter, é isso? Sem dúvida alguma. Se passar a PEC 45, o povo, como o serviços representa 2/3 da economia, vai cair não só o lado pagar mais, como o lado do desemprego também. Vai perder das duas formas. Vai pagar mais imposto e ainda vai ficar a grande maioria desempregado. O resumo é esse daí. Por isso que, conforme o Dr. Haller falou, a Sebrae também está apoiando o Simplifica Já, que é uma proposta que mais facilita, sem grandes mudanças e aberta na conciliação da conciliação dos interesses envolvidos e, conforme o Dr. Haller falou, prevê, via proposta da ABAT, uma desoneração da folha, ou seja, o custo da contratação fica mais barato. O Brasil incide 43% de impostos sobre a folha de pagamento, enquanto o Chile são 9%. Estados Unidos é 27%, Brasil é 43%. Ou seja, contratar e empregar no Brasil é muito caro. Por isso que desoneração da folha é fundamental para nós da Sebrae, senador. Olha, gente, papo bom, o tempo voa, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos aqui, porque o Dr. Haller e o João Diniz estão falando com a gente hoje aqui sobre os caminhos melhores para a população. E o Simplifica Já. O próprio nome já é atrativo, todo mundo já gosta. E eles que estão encabeçando uma proposta altamente viável para você, cidadão, pagar menos. Um rápido intervalo, nós já voltamos. Papo reto, sem mimimi. Doutor Haller, me diga lá, doutor, o senhor estava falando no primeiro bloco sobre desoneração da folha de pagamento. João Diniz falou que custa 43% um empregado só de encargos sobre a folha de pagamento no Brasil. Qual é a proposta que o Simplifica, que a ABAT, que várias entidades estão trabalhando nesse momento para que o cidadão não pague mais e para que a gente tenha essa garantia? O senhor falou das conquistas históricas, da seguridade, essas garantias para o trabalhador brasileiro. Qual é a sua visão e o que o Simplifica Já está propondo? Senador, eu até aproveito aqui também para fazer a menção
ao trabalho que a Sebrae vem fazendo através do presidente João Diniz, a quem cumprimento, para mostrar exatamente a importância de uma tributação da folha de salários, principalmente para o setor de serviços, que tem na sua folha de salários o maior insumo. Diferentemente das indústrias, da indústria e do comércio, que compram produtos e revendem, fabricam, contêm insumos, fabricam e depois de industrializados vendem esses produtos, os serviços têm no seu grande insumo a mão de obra, ou seja, a escola, ela tem na sua grande custo é o professor, e portanto a mão de obra dela, a folha de pagamentos. E o Brasil todo, e aí além das empresas prestadoras de serviço, o Brasil todo tem na folha de salários um custo muito elevado. Se nós tivermos, e é essa proposta que o Simplifica já vem apoiando em relação aos estudos que nós fizemos, é possível que haja uma tributação da folha de salários, mas não faz sentido que haja uma tributação, como bem colocou aqui o presidente João Diniz, uma tributação de encargos sociais. Eu digo, encargos sociais são todos os tributos sobre a folha, e mais encargos trabalhistas, que são todos os direitos trabalhistas que o empregador já tem que pagar ao empregado, que chega a 97% do valor da folha de salários. Então, cada empregado custa 2 vezes o seu custo para a empresa. Isso leva a que situação? A uma diminuição de oferta de empregos, a um aumento de desemprego. Nessa crise que nós estamos passando agora de pandemia, que além de ser uma crise sanitária, gera uma sobrecrise econômica, as empresas não têm dinheiro para pagar os empregados, não têm dinheiro para pagar os impostos e aumenta-se o processo de demissão. Ora, qualquer projeto coerente de reforma tributária, ainda mais de um país de dimensões continentais, um país enorme como o Brasil, não pode, e a PEC 45 faz isso, olhar e deixar de lado as relações de trabalho, né? Não só pelo fato do desemprego ser de 15 milhões de desempregados, mas pelo fato de nós olharmos para essas relações de trabalho e vermos que nós já temos um custo elevado. E como que isso pode ser diminuído? Primeiro ponto para isso ser diminuído, nós temos uma base de cálculo, ou seja, uma base de incidência extremamente complexa. Hoje, grande parte da discussão que está hoje no Supremo Tribunal Federal é para determinar o que é folha de salário. É pagamento remuneratório ou pode ser incluído aqui também pagamento indenizatório? E o que é remuneratório e o que é indenizatório? Há uma discussão, por causa da complexidade da lei nesse sentido, enorme. Então, a primeira proposta é todo pagamento feito em decorrência das relações de trabalho são tributados, exceto os direitos sociais, vale transporte, vale refeição e alguns outros direitos sociais. Exceto esses, todos são tributados. Não se tem mais aquela discussão, mas isso é indenizatório, isso é não remuneratório, isso é remuneratório. Então, eu simplifico a base. Com isso, também eu estou evitando renúncia fiscal, que é o grande ponto que a gente vê como aspecto complicado na reforma tributária. O governo a todo momento vem falar, mas eu não posso fazer renúncia fiscal. Ok, então vamos ampliar a base. E aí qual é a contrapartida disso? Quando eu amplio a base, eu simplifico, diminuo o litígio, indo menos ações para o tribunal, o governo arrecada mais, e ao mesmo tempo ampliando a base, ele também vai arrecadar mais. Aí para o contribuinte, qual é o ganho? Esse é o ganho para o governo federal, não renunciar. Para o contribuinte, alíquotas menores, alíquotas que possam não ser hoje na casa de 20% de contribuição patronal e mais 8,5% das contribuições de terceiros, né, contando com o RAT, né, o risco ambiental do trabalho. Isso gera quase 30%. Eu tenho condições, no estudo que nós fizemos, né, iniciado por projeto e por amostragem com empresas do setor de indústria, serviço e comércio, de trabalhar com 3 patamares de alíquotas, 15%, 13% e 11%. E aí eu trabalho com 2 critérios para poder modular essas alíquotas. Eu trabalho com o critério média salarial e número de empregados. No final do dia, aquela empresa que emprega mais, empreende mais e paga melhor os seus empregados, cai numa alíquota menor. Se a empresa for de pequeno porte, estiver no Simples, ela continua no benefício do Simples, ela não vai perder esse benefício. Ao contrário, por exemplo, da PEC 45, se ela vai para a PEC 45 hoje, ela vai para um sistema fora do Simples. E uma empresa de pequeno porte, uma empresa que tem 1, 2 empregados, ela não pode ficar fora do Simples, porque é um benefício enorme. Mas mesmo para aquelas que não estão no Simples,
são as empresas de médio porte, as empresas de grande porte, começarão a ter benefício, e principalmente o setor de serviço, que é aquele que mais emprega e é aquele que tem na mão de obra o seu maior insumo. Então, ele vai começar a ter, de acordo com a média salarial, de acordo com o número de empregados, uma alíquota menor. Isso permite que as coisas sejam calibradas. E, por outro lado, onde que eu vou buscar dinheiro para poder também fazer face a essa desoneração? Não é só no aumento da base. E aí é o grande ponto, senador e presidente João, que eu vejo que o governo não acerta. Ele busca outras alternativas, por exemplo. É impossível falar em aumentar a tributação do imposto de renda à pessoa física para poder fazer jus a isso. A pessoa física já é o mártir da tributação no Brasil. Como você vai aumentar o imposto de renda à pessoa física? É impossível você falar em dar uma desoneração acima do teto de R$5.000 para todos os empregados, porque aqueles que ganham 6, 7, 8, 9, 10, eles contribuem muito para o sistema. Se eles forem desonerados, eles vão deixar de contribuir indiretamente e aqueles que ganham menos vão contribuir mais. Isso também não é possível e, além disso, isso gera uma renúncia fiscal de mais de 80 bilhões ano para o sistema. Como é que nós vamos manter isso num sistema pós-reforma Previdência? Nos parece que o Simplifica Já, além de trazer pequenas alterações na legislação infraconstitucional que permita isso, traz um outro ponto. Ele traz receita. Ele traz a receita através do aumento da base, da simplificação da base, através da diminuição da informalidade, através de uma CPRB sobre o novo mercado, ou seja, todas essas economias, os marketplaces que hoje tem uma receita grande e tem uma folha de salários relativamente pequena comparada com a receita, passam a pagar o tributo sobre a receita, uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta delas, e não uma contribuição sobre a folha de salários, que não representa muito para elas. Isso vai aumentar a arrecadação. Vamos saber e ouvir quem conhece, quem domina, e quem literalmente simplifica para a população. João, o senhor José e a dona Maria não conseguem entender. O governo mandou uma proposta também agora, que eu queria que você comentasse, e com as suas considerações para o setor de serviço, o que pode ser facilitado com o Simplifica. Mas, fazendo aquela continha do dono da padaria com o lápis na orelha, essa proposta do governo de unificação da PIS e da COFINS, diz lá, quem paga 3,65 hoje vai pagar 12. Quem paga 9,25 vai pagar 12. Até banco que paga menos, paga 4,65, vai pagar 5,8. Como é que está aumentando essa tributação e o seu José e a dona Maria não vão pagar mais lá no fim da linha? Essa explicação que o governo dá e a gente não consegue compreender. E uma outra coisa, o governo falou, eu vou botar isso aqui, depois numa outra fase eu vou mexer no imposto de renda mesmo de pessoa física, e eu quero depois desonerar a folha, mas vocês vão contribuir com a contribuição sobre movimentações, transações eletrônicas. Como é que você vê isso aí? Você que é o cara que fornece serviço para a população. Você já disse, né? Saúde, aqui é serviço. Educação é aqui serviço. Segurança é aqui serviço. Como é que vai ser o seu José e a dona Maria que está sendo colocado ali? E a praticidade e quanto fica para o seu José e a dona Maria se a gente adotar o Simplifica? Olha, senador, a CBS, aí, a proposta da PL 3887, significa majoração também de tributos. Sempre se escolhe o PIS e a COFINS como bola da vez, porque dá para se mexer de maneira infraconstitucional, com um quórum mais qualificado. Isso não é de hoje que isso acontece. E o PIS e a COFINS sempre atingem em cheio o setor de serviços, com todos esses reflexos já mencionados no emprego, no fator social. E a Sebrae, como trabalha com terceirização, e cada vez as coisas são mais terceirizadas, boa parte da Sebrae é mão de obra intensiva de serviços terceirizados, e as pessoas terceirizam porque buscam eficiência, e já está provado que a terceirização traz mais eficiência.
com o aumento da terceirização, até a indústria que usa muito a terceirização é impactada com esse aumento de mão de obra. E eu vejo muito governo, esse aumento que teve de 3,65 para 12 em determinados setores, um aumento absurdo que fatalmente vai ter repasse para a população, ele fez mais, eu sinto que mais um jogo político para atender o Maia e o Alcolumbre, né, que defende as PECs 45 e 110, como uma manifestação de boa vontade. Infelizmente, uma manifestação não muito feliz, né, onde veio só a parte ruim e até agora eles não conseguiram mostrar a parte boa, as compensações boas no quesito emprego, diminuição de imposto, ou equilíbrio, né? Não diminuição, equilíbrio, conforme o doutor Harry falou, em perda de arrecadação. Então, realmente, eles não foram muito felizes na colocação dessa CBS nos níveis que estamos. Estamos propondo, inclusive, para o setor de mão de obra intensivo, existe uma proposta de emenda, o mesmo, pelo menos no quesito empregabilidade, o mesmo nível do banco, 5,8, que já pelo menos ameniza o prejuízo. Vai ter mesmo assim aumento, mas ameniza o prejuízo. E tem a proposta macro, que é o do Simplifica Já, que essa é a melhor de todas, aonde existe alíquotas variáveis do IVA, inclusive apresentado pelo senador Major Olímpio pela emenda 144 da PEC 110, exatamente com essa visão de atender o povo e que não haja esse aumento e esse repasse de conta. Então, acho que em razão do tempo, acho que eu tentei ser o mais rápido possível. Doutor Ali, o que precisa ter e o que não pode ter nessa reforma? Eu pediria até a brevidade, que o tempo vai ficando escasso. Se o senhor fizesse também uma rápida consideração sobre essa alíquota, ou uma CPMF, ou disfarçado, parecendo que é uma CPMF. Qual é a visão do senhor? O que precisa ter, o que não pode ter? E o que o senhor acha dessas transações eletrônicas? Senador, eu acho que o imposto sobre transações eletrônicas gera um problema no Brasil, porque vão coincidir com a faixa de incidência e competência do ICMS e do ISS. Vai haver uma confusão. E vindo ele para justificar a desoneração de 100% da folha de salários, eu tenho grande receio de colocar em risco a Seguridade Social. É fundamental para o financiamento da Seguridade Social o comprometimento do empregado, do empregador e do governo. Do jeito que é previsto, o empregador fica desonerado, o empregado, que é aquela parte mais fraca, vai continuar onerado, em primeiro lugar. E segundo, sempre que se tirou a divisão de empregador e empregado para passar para outra situação de financiamento, gerou-se um rombo, tanto na Seguridade Social quanto nas contas do governo, porque muitas vezes o governo fica sem colocar a parte dele, e foi isso que levou a reforma da Previdência a um rombo de quase 1 tri. Ela foi necessária para depois justamente reaver as contas do que tanto o governo teve que colocar depois. Meu receio com uma situação como essa é que em breve, daqui a alguns anos, a gente tem um outro rombo de reforma da Previdência, uma Seguridade Social mais fraca e o mais importante, uma Seguridade Social que não consiga fazer frente aos seus compromissos de previdência. Então, por exemplo, aposentadoria, seguro, pensão, invalidez, todas essas situações previdenciárias podem ficar extremamente prejudicadas nesse aspecto. Bom, já encerrando aí as suas considerações finais, mas o que não pode ter e o que precisa ter nessa reforma? Olha, não pode ter aumento de carga tributária da forma que eles estão querendo repassar para o setor de serviços, isso de forma alguma, principalmente representado pela PEC 45, e deve ter um equilíbrio de forma a beneficiar o emprego, levando-se em conta todo o fator social. E é isso que tem que ser considerado e é isso que nós estamos buscando. Bom, minha gente, como diz na minha terra, quando o papo é bom, o tempo avua. Eu tenho certeza que até nós finalizarmos os trabalhos em relação à reforma tributária, tanto o doutor Allen quanto o João Diniz estarão conosco aí em outras jornadas.